Bom dia, namastê. Eu gostaria de estar aí com vocês nesse momento para nós finalizarmos esse programa de Ayurveda junto com a UNB, junto com vocês, mas infelizmente não foi possível. Então eu estou gravando esse vídeo para falar um pouco com vocês sobre a meditação. Vocês e nós todos estamos vendo aqui e ali várias pesquisas aparecendo, mostrando os benefícios da meditação para a saúde. A meditação muitas pessoas entendem como um processo de raciocínio sobre alguma coisa. Então a pessoa diz, eu vou meditar sobre o meu problema. Aí ela começa a refletir, analisar o problema. Mas, de fato, meditação não é um processo de reflexão sobre um problema, uma situação. Meditação, ela inclui, principalmente, ela implica em silenciar a mente, reduzir o fluxo dos pensamentos. Reduzindo o fluxo dos pensamentos, então nós encontramos um estado de paz mental. E esse estado de paz mental é que faz com que a meditação tenha resultados terapêuticos. Nas antigas práticas do yoga, a meditação sempre foi um caminho para a pessoa encontrar a verdade, para encontrar a real natureza das coisas. Os textos do yoga, clássicos, antigos, deixam muito claro que quando a pessoa raciocina, a mente se move, e ela aprende sobre as coisas, estuda, trabalha, vive, se relaciona. Mas quando ela quer conhecer qual é a essência das coisas, qual é a natureza real de todas as coisas, e essa busca da natureza real, de acordo com a visão da filosofia do yoga, ela nos permite perceber nossa real natureza e com isso nos libertarmos desse sofrimento existencial que todos nós temos, que é a falta de percepção da nossa natureza eterna, da nossa natureza verdadeira ou real. Em todos os povos antigos, não só dentro da filosofia do yoga, da prática do yoga, mas vocês veem entre os cristãos, grandes santos, grandes devotos, praticavam a meditação. Então nós podemos classificar a meditação em 3 grupos. O primeiro grupo nós podemos chamar de meditação estabilizadora, que é aquela que silencia a mente, que acalma o fluxo dos pensamentos. A nossa mente é como um lago, e quanto mais calmo é o lago, quanto menos onda tem, e quanto mais limpa é a água, mais aquilo que está em volta se reflete de forma perfeita dentro desse lago. Assim também, quando a nossa mente está em paz e tranquila, e ela é límpida e calma, quando não há conflitos dentro da mente, então ela reflete aquilo que entra de uma maneira muito mais apropriada. Vocês podem perceber que muitas vezes nós resolvemos os nossos problemas, que às vezes nos angustiam, quanto mais nós pensamos neles, quanto mais nós analisamos o problema, quanto mais nós tentamos encontrar soluções, principalmente quando a nossa mente se encontra num estado de conflito, em dúvida, com emoções como raiva, ou medo, ansiedade. Parece que o problema é maior do que de fato é. Parece que o problema não tem solução, ou as soluções são sempre negativas. E de repente, quando a gente para de pensar nele, se acalma, ou vai fazer alguma outra coisa que nos distraia, que nos mantenha calmos, que temos prazer por fazer, de repente a solução aparece. Então é claro que nós temos que exercitar essa função da mente de raciocinar, de analisar, de pensar.
Temos que ter cuidado com as nossas emoções, que quando elas entram para participar da decisão sobre as nossas coisas, elas criam um certo véu. E aí os problemas ou aparecem grandes demais, ou aparecem pequenos demais. Grandes demais, a solução parece não existir. Pequenos demais, nós não damos importância para eles e vamos empurrando aquilo, como dizem, empurrando com a barriga. E aí nós não procuramos solução. Então, quando a nossa mente se acalma, se tranquiliza, então a solução aparece. Não é que nós estamos na meditação fugindo da vida, fugindo dos problemas ou fugindo mesmo das relações. Muita gente diz assim, mas o caminho para nós encontrarmos essa realização, ele está muito mais na caridade, em servir, em ajudar. Ele tem que ser ativo. E parece que essas práticas tiram você do mundo. Mas, de fato, isso não é verdade. Assim como nós dormimos e trabalhamos. E é difícil dizer qual vem primeiro. Primeiro nós dormimos e depois trabalhamos, ou primeiro nós trabalhamos e depois nós dormimos. Uma coisa contribui com a outra. Se você dorme bem, você ganha energia. E aí seu trabalho fica mais eficiente. Se você dorme mal, dispersa sua energia e você não tem força para trabalhar. Se você trabalha bem, você tem paz mental para descansar no repouso do sono. Se você trabalha mal, está cheio de conflitos no trabalho, faz as coisas pelas metades e mal feito, você vai ficar em conflito e não vai conseguir dormir, o que acontece com muita gente. Então, assim como o sono e o trabalho, assim também é a meditação e a vida ativa. A meditação nos dá força, nos dá energia, nos dá clareza mental, para que nós possamos então ir para a nossa vida cheios de conhecimento, de percepção, de força para nós enfrentarmos as dificuldades da nossa vida. Então, como eu dizia, a primeira forma de meditação é estabilizadora. Ela visa estabilizar a mente, acalmar a mente. Depois vem uma outra forma de meditação que é chamada reflexiva. Ela é muito usada em vários caminhos, em várias técnicas do yoga. Nós vemos, por exemplo, dentro do budismo e de outras práticas, essa meditação reflexiva. Escolher um tema que seja abrangente, importante, um tema universal, um tema sobre a nossa real natureza, por exemplo, e refletir sobre ele. Mas essa forma de meditação reflexiva, ela deve vir apoiada sobre a meditação estabilizadora. Estabilizar primeiro a mente, acalmá-la, e depois entrar nesse processo reflexivo. Por exemplo, uma forma de meditação reflexiva é procurar, depois de sentar e acalmar a mente e o corpo, pensar: quem sou eu? Qual é a minha real natureza? Será que eu sou esse pensamento que está vindo aqui agora? Será que eu sou esse? Eu digo: não, eu não sou esse pensamento, porque ele vem e vai e eu continuo existindo. Será que eu sou aquilo? Então a pessoa não procura uma resposta intelectual, aquilo que ela lê no livro, ou que alguém disse. É uma autoinvestigação, um cientista de si mesmo. Então eu não sou esse pensamento, eu não sou esse corpo, onde eu estou aqui nesse corpo? Então eu não sou, até que finalmente isso vai levando a um estado de lucidez e clareza e a pessoa vai se aprofundando no inconsciente, na sua natureza mais profunda. E a terceira forma é a chamada meditação devocional ou a meditação contemplativa. De fato, essa é considerada tecnicamente a tradução da palavra dhyana, em sânscrito, que significa meditação. Mas, de fato, dhyana significa contemplação. É um estado de relação afetiva, contemplativa com o objeto da sua meditação. Essa, eu diria para vocês, é a forma mais avançada. Mas ela implica num certo conhecimento e numa relação devocional. Então, por exemplo, dentro do catolicismo, dentro do cristianismo, eu diria,
você contemplar a presença viva de Jesus aqui na sua frente, pleno das suas qualidades mais divinas. Não visualizá-lo assim sofrendo na cruz ou sofrendo na via crucis, não. Em plena grandeza, em luz, e contemplar, sem pedir nada, sem pensar em nenhuma outra coisa, sem dialogar com ele. Simplesmente uma contemplação amorosa. E isso então vai produzindo um relacionamento entre a pessoa e o objeto da sua meditação, e as qualidades que você visualiza naquele ser divino, você vai se impregnando dela com o passar do tempo. E isso purifica a sua natureza. E aí essa contemplação pode ser feita em uma entidade externa, como no caso de Jesus, ou os devotos de Krishna, ou os devotos de qualquer aspecto do Supremo, pode ser feito em alguma coisa da natureza que represente esse divino. O importante é que haja um vínculo afetivo, um vínculo espiritual. Pode ser feito na chama divina no coração, que é a nossa própria natureza, o nosso ser divino. Então, por exemplo, São João da Cruz, Santa Teresa de Jesus faziam uma meditação nessa chama no coração e contemplavam essa chama. Tanto que São João da Cruz escreveu um livro muito bonito que se chama A Chama Viva de Amor Divino, que ele contemplava no santuário do coração. E Santa Rosa de Lima, uma santa cristã, católica, aqui na América do Sul, ela contemplava o Jesus no coração dela e depois ela bordava aquilo que ela via durante o êxtase. Bordava o coração e a chama ali no meio, toda resplandecente. Ou meditar nessa consciência como um oceano de vida que compenetra o cosmo infinito e sustenta tudo. Então essa é uma meditação do tipo mais, eu diria, metafísica, devocional, espiritual, que ela de fato nos conduz a um estado de maior realização. Mas do ponto de vista da prática terapêutica, a primeira forma, que é a meditação estabilizadora, é a que é mais estudada em laboratório, em pesquisa. E ela é a mais simples e ela não necessita nenhum tipo de vínculo devocional ou de crença religiosa ou coisa assim. Essa forma de meditação, ela implica em algumas coisas básicas. Primeiro, é preciso que haja uma postura correta. Já que o nosso encontro aqui ele é prático, então eu gostaria de passar para vocês exatamente essa prática. Primeiro, uma postura correta. A postura correta implica que a pessoa deve colocar a sua coluna reta. Então, de modo geral, não é necessário que a pessoa se sente numa postura de yoga, com as pernas cruzadas. Pode ser numa cadeira. A cadeira precisa ser confortável, mas a coluna tem que estar reta. Não é possível, não é adequado a pessoa tentar meditar deitado, ou tentar meditar com a cabeça encostada na parede. É preciso sustentar a cabeça sobre o pescoço, porque isso faz você ter um certo estado de alerta, de presença. E a meditação ela tem que ser com presença. Também a meditação não é feita como um conjunto de visualizações. Você começa a andar por um campo, começa a imaginar que você está andando, depois entra num lugar, depois entra no outro, depois vê uma coisa, depois vê outra. Essas visualizações, elas podem ter algum benefício terapêutico de alguma maneira, mas meditação é focar em um ponto só, sem que haja uma sequência de ideias ou pensamentos, para que não haja esse movimento da mente. Então, voltando à postura, ela deve ser, como dizem os textos do yoga, Sthira Shuka Asana. A postura deve ser firme e confortável. Então, a pessoa deve ver aquilo que se chama os 7 pontos da postura.
O primeiro ponto é a posição dos pés. Então, se você se senta numa cadeira, deve colocar umas almofadas debaixo dos pés, de tal forma que eles fiquem numa posição em que os joelhos fiquem um pouco acima do quadril, sentado na cadeira, porque isso vai te dar estabilidade. Se você pratica yoga e se senta no chão, é o contrário. Você coloca uma almofada debaixo das nádegas para que o seu quadril fique acima, a sua coxa femoral fique acima do seu joelho, porque aí vai dar a estabilidade apropriada. Então a primeira coisa é colocar as pernas assim levemente dobradas com a planta dos pés voltados para cima, não assim para baixo, um pouco assim. Esse é o primeiro ponto que relaxa os pés. Depois, o segundo ponto é a posição das mãos. As mãos podem estar apoiadas sobre as pernas, ou o ideal é que, no caso dos homens, a mão direita se apoie sobre a mão esquerda, com os polegares se tocando. E nas mulheres, o contrário, a mão esquerda sobre a mão direita, com os polegares se tocando, apoiados então sobre as pernas, mas sem nenhuma tensão. Se isso gerar qualquer tensão física, é melhor colocar as mãos espontaneamente como elas se posicionarem. Não é um ponto fundamental esse. O terceiro ponto, sim, é muito importante, que a coluna vertebral tem que estar reta. Daí, então, você se senta sobre o isquio, que é o osso assim das nádegas. Então, você gira um pouco a bacia nesse sentido e se senta com a postura reta. Se for necessário, coloque uma almofada aqui na região lombar, para que você possa se apoiar, porque não pode haver tensão. Esse é o terceiro ponto. Por que não pode haver tensão? É muito importante entender que para cada músculo nosso contraído, existe um neurônio aqui no cérebro que fica contraindo aquele músculo. Não há como músculos estriados, esses músculos dos braços, das pernas, do corpo, da coluna, da face, estar contraído sem que um neurônio aqui do cérebro e um aqui da medula esteja envolvido nesse impulso elétrico que contrai o músculo. Então é fundamental que esses neurônios estejam livres na hora da meditação. E para isso, então, você deve relaxar completamente o corpo, mantendo a coluna reta. Da mesma maneira, para nossa visão do yoga, por dentro da coluna passam canais sutis de energia. Então, é preciso que a coluna esteja reta para que esses canais não tenham nenhum obstáculo para o fluxo dessa energia vital. Então, a terceira posição é o terceiro ponto é a coluna reta. O quarto é a posição da cabeça. A cabeça não pode, como eu disse, estar encostada no espaldar da cadeira ou na parede e nem inclinada dessa maneira, porque isso leva ao sono, leva ao devaneio. Então, a cabeça tem que estar em linha com a coluna, o queixo um pouco inclinado assim para baixo. O quinto ponto é a posição dos olhos. Os olhos devem estar fechados suavemente, apenas as pálpebras se tocando. Então é bom que você fixe um ponto aqui no chão e vá fechando os olhos o mais suavemente possível, até que você já não veja nenhuma luz, sem nenhuma pressão. O sexto ponto é a posição da boca. De modo geral, nós temos tendência a contrair quando estamos tensos. Então, você deve relaxar a boca, a mandíbula e apenas os lábios se tocando. E o sétimo ponto é a posição da língua. A ponta da língua deve estar apoiada um pouco atrás dos dentes superiores, como quase no final daquela região que apoia os dentes antes de começar o palato. Então aqui, nesse ponto, você então coloca a língua. Então essa é a postura de 7 pontos. Você deve ter maestria nessa postura. Então, sentado nessa posição, o primeiro passo é você fazer 3 respirações completas. Então, você inspira profundamente, expira completamente. Depois, de novo, inspira profundamente,
Expira completamente. E pela terceira vez, isso ajuda a acalmar a mente. E aí você então vai prestar atenção em cada parte do seu corpo e vai enviar uma ordem mental calma, mas firme, para que essa parte do seu corpo se solte. Então você vai dizer mentalmente assim: pés, relaxem, pernas, relaxem, coxas, relaxem, quadril, relaxe, abdômen, relaxe, tórax, relaxe, coluna vertebral, relaxe. E aí você vai soltando os músculos. Ombros, relaxe. Braços, relaxe. Mãos, relaxe. Leva sua consciência até a sua nuca e diz: nuca, relaxe. Mandíbula, relaxe. Face, relaxe. Olhos, relaxem. Cabeça, relaxe. Visualize que os milhões de neurônios que formam seu cérebro estão entrando em repouso, descansando. E aí todo o seu corpo se solta ainda mais. Leve sua atenção agora para o fluxo da sua respiração. Coloque sua consciência nas narinas, na entrada e saída do ar, e perceba como o ar entra e sai. Não procure controlar sua respiração. Não procure interferir nela. Apenas observe. Apenas perceba o ar entrando e saindo. Se a sua mente se desviar para qualquer impressão, um barulho, uma lembrança ou uma sensação, não lute com o pensamento, não brigue, não discuta. Simplesmente traga de volta para o fluxo da respiração. Esse vai ser o ponto central. Quando você estiver bem consciente do fluxo da respiração, e venha uma ordem calma, porém firme, para que sua respiração se torne mais lenta, mais suave. E cada vez que você expira, faça uma pequena pausa, deixando vir a necessidade de inspirar novamente, mas tudo muito suavemente, sem forçar, sem criar tensão ou falta de ar. Quando você expirar, espere um instante, tal como você respira quando dorme.
E quando você já estiver consciente da sua respiração, e ela estiver assim calma e mais lenta, você vai mentalmente entoar o som Om, O-M, Om. Enquanto inspira mentalmente Om, enquanto expira mentalmente Om. Dizendo em voz alta seria como Om, 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 Om. Tal como vir a sua respiração. Se ela vier lenta, Om lento. Se ela vier longa, longo. Como vier. Enquanto durar a inspiração, Om. Enquanto durar a expiração, Om. Não precisa analisar o sentido, o significado do Om. Os antigos sábios descobriram que esses sons, o Om e outros, interferem nas ondas cerebrais. Então você pode permanecer simplesmente fazendo isso. Postura correta, prestando atenção no fluxo da sua respiração. Se o seu pensamento for para qualquer coisa, não discuta, não analise, não pergunte, não fique lá. Percebeu? Traz de volta. Percebeu? Traz de volta. Um joguinho. Preste atenção, vá tornando sua respiração mais lenta, mais suave, com uma pequena pausa entre a expiração e a próxima inspiração. E vá depois entoando o Om quando inspira e quando expira. O ideal é que esta prática seja feita 15 minutos, 2 vezes por dia. Quando você terminar, coloque as mãos juntas no centro do peito e com suas próprias palavras mentalmente, agradeça a sua vida interna por esse momento de paz que você teve. Dedique essa paz a todas as pessoas, a todos os seres, a toda a natureza. E pronto. Abra os olhos e vá continuar suas atividades, cheio de paz, cheio de determinação, com energia. Com isso, então, a meditação se torna um grande instrumento que substitui muitos medicamentos que nós eventualmente tomamos. Muitas pesquisas feitas em laboratórios com essa forma de meditação demonstram que quando você vai fazendo essa prática, num certo momento você começa a sentir aquela paz interna, a paz que vai vindo do relaxamento profundo. Então, nesse momento, aqueles que analisam o que acontece dentro do cérebro percebem 2 coisas. Uma, aquilo que se chama coerência do eletroencefalograma. Se nós fizermos um eletroencefalograma agora de todos nós, cada hemisfério, cada parte do cérebro vai estar numa onda diferente. Quando nós vamos fazendo essa prática simples dessa maneira, sem nenhuma outra coisa, então isso vai levando os hemisférios e os lobos do cérebro a terem a mesma onda, a mesma frequência. E de uma determinada maneira, isso vai estimulando o sistema límbico, que é a parte mais interna, profunda do cérebro, a produzir as endorfinas, neurotransmissores e substâncias que são altamente rejuvenescedoras, estimulam a nossa imunidade, aumentam a clareza mental e produz uma regulação da nossa circulação. Porque nesse estado de estresse e tensão que nós vivemos, o sangue acaba chegando bem para alguns órgãos e mal em outros. Porque quando você está sob estresse, sob perigo, consciente ou inconsciente, o nosso corpo prefere levar sangue para determinados órgãos e tirar de outros que não vão ter função na hora da luta ou de fugir diante do perigo, já que nós somos como
animais, nesse sentido de defesa e ataque. Então, esses órgãos que não estão bem nutridos, eles acabam também sofrendo de deficiências. E isso gera a produção de toxinas no organismo que acaba envenenando aqueles outros órgãos que também recebem nutrição apropriada. E isso envelhece e isso adoece. Então, muitas pesquisas de meditação têm mostrado como essa prática regula esse sistema. Abre, porque naquele momento que você está em paz, reduz essa sensação de perigo geral. E aí, o sistema nervoso, que é chamado parasimpático, começa a prevalecer. E ele faz vasodilatação, então ele circula melhor. E isso facilita muito todo o nosso processo de autoconhecimento e de saúde. Também, algumas pesquisas têm mostrado como essa forma de meditação, essa simples assim, tem produzido mudanças no padrão de temperamento e de comportamento da pessoa. Então, quando se faz aquilo que se chama PET scan do cérebro, que é um mapeamento colorido das várias partes do cérebro, é percebido que aquelas pessoas que têm um mau humor crônico, um estado crônico de relação com a vida, assim, não, a vida não é boa, irritável, incomodada, é porque tem um estímulo predominante de uma área do cérebro. E aí, depois de fazer essa prática simples por alguns meses, isso modifica. E aí as áreas que são mais pertinentes ou mais apropriadas para produzir esse estado de calma, de paz, de energia, de bem-estar, de uma relação mais otimista, inclusive, em relação à vida, mas é óbvio que é um otimismo realista, não é? Não é um otimismo daquela pessoa que está assim, como Cinderela. Não, assim, é um otimismo real, que a pessoa é inteligente, ela percebe, ela analisa os problemas e não fica assim devaneando que a vida é só maravilhosa, que tudo está bem. Mas a relação com a vida fica muito mais efetiva na hora de você resolver as coisas, de decidir. E vocês veem que a saúde, ela depende de decisões pessoais a cada momento. A hora de acordar, a hora de dormir, a hora de comer, o que não comer, o que associar para comer, que tipo de exercício, quanto exercício, que sequência de exercício, ou seja, várias coisas que têm a ver com saúde, têm a ver com decisões diárias que nós tomamos. Alimentar certos relacionamentos, como fazer aquilo, como trabalhar, quanto trabalhar. Claro, tem coisas que não dependem das nossas decisões, mas dentro desses limites, daquelas que não dependem, muitas coisas dependem. E as que dependem são mais importantes para a saúde. E elas são decisões diárias. Por isso é que o Ayurveda coloca que o Prajnaparada, uma afronta contra a nossa consciência, é a principal causa das nossas doenças, por decisões incorretas que nós tomamos no dia a dia. E elas são incorretas porque elas estão cobertas pelo hábito, pelo condicionamento, por repetir a mesma coisa sempre, ou porque a busca do prazer das coisas, sem o discernimento apropriado, toma frente nas nossas atividades. Então, eu gostaria de incentivar todos vocês a fazerem diariamente essa prática simples assim. Dentro do Ayurveda existe um arsenal de outros métodos que podem ser dados individualmente para uma pessoa ou outra de acordo com os problemas que ela tem e as próprias características dela, aquilo que é natural nela, aquilo que são os talentos dela. Mas essa prática que eu ensinei para vocês aqui de forma bastante simples, ela é apropriada para todos. Sentar na postura correta, ficar mestre na postura correta, tente fazer isso de forma perfeita. Depois, prestar atenção no fluxo respiratório, se a sua mente se for a outras coisas, traz de volta, sem luta.
Quanto mais você briga com o pensamento para estar numa coisa, mais ele se distancia, porque mais você alimenta o conflito, e aí o pensamento não para. Então não brigue, simplesmente percebeu, não fica, eu não sou capaz, eu não consigo, vê que eu não consigo. Não, percebeu, traz de volta, percebeu, traz de volta. 1000 vezes, quantas vezes for necessário. Traz sem conflito. Presta atenção no fluxo respiratório. E depois, quando termina, e depois inclui aí, então a respiração lenta, suave, com essa pequena pausa no final da expiração. Porque essa respiração, ela simula a respiração profunda que nós temos na hora que nós estamos dormindo. Ou seja, a respiração que nós temos na hora que nós estamos dormindo profundamente. Então, essa forma de respiração induz um estado mental de calma profunda. E isso interfere em todo o nosso metabolismo. Mas é um sono consciente. A pessoa está completamente desperta. Se você for adquirindo maestria nessa prática, alguém que fizer aquela polissonografia, aquele exame que se faz quando a pessoa dorme no laboratório para fazer o exame, para ver a qualidade do sono, etc., poderia até ser diagnosticado que você está em sono, mas é um sono completamente consciente. Quem está em sono é seu corpo, mas não a sua consciência. Ela está completamente límpida, livre, penetrante, calma, lúcida. Então, isso é uma grande coisa para a nossa vida. Tem um grande benefício. E aí você associa o Om, esse som que vai produzir mudança nas ondas cerebrais e no metabolismo do corpo. E isso, então, você faz continuamente por uns 15 minutos. Se você sentir que 15 minutos fica muito tempo e que fica um pouco inquieto, começa com 5 minutos, vai aumentando, aumentando até 15 minutos. Mas não precisa ficar olhando no relógio para contar esses 15 minutos. Faça o tempo que você se sentir bem e depois veja quanto está dando isso. Então, eu gostaria com isso de finalizar essa minha pequena participação na reunião. Eu gostaria de agradecer a vocês a atenção, agradecer a todos os organizadores por essa oportunidade, propor que nós continuemos algum trabalho ligado ao Ayurveda para a comunidade, o que pode ser bastante benéfico, me dispor a ajudar naquilo que eu puder, a que isso se concretize para todos. Namastê, muito obrigado. Então eu gostaria de finalizar com um mantra. Om Sahana Vavatu Sahanam Bhunaktu Sahaviryam Karavavai Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti 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 Hari Om. Namastê, paz e felicidade para todos.